Bom dia, segunda série. Correção da segunda lista de matemática, trigonometria no triângulo retângulo. Atividade 1. Observe o triângulo a seguir. Então, a gente tem aqui o ângulo alfa, o ângulo beta. Esse aqui é um triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto é o de 12 centímetros, que é a hipotenusa. E nós temos esse cateto, que em relação ao beta é o cateto oposto, em relação ao alfa é o cateto adjacente, porque forma um dos lados do ângulo. Encontre o valor dos ângulos alfa e beta em graus. O beta, a gente tem o cateto oposto e tem a hipotenusa. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de beta é o 6 raiz de 3, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o 12. 6 e 12 são divisíveis por 6. 6 dividido por 6, sobrou 1, vezes raiz de 3, raiz de 3. 12 dividido por 6, 2. Qual é o seno que vale raiz de 3 dividido por 2? É o seno de 60, que vale raiz de 3 dividido por 2. Então, o beta vale 60. Nós temos aqui o cosseno de alfa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, 6 raiz de 3 dividido por 2. 6 e 12 são divisíveis por 6. Então, o cosseno de alfa é raiz de 3 dividido por 6. Cosseno, raiz de 3 dividido por 2, 12 dividido por 2, por 6, 2, e não 6. Então, aqui é um 2. Raiz de 3 dividido por 2, cosseno, que é igual a raiz de 3 dividido por 2, é o cosseno de 30. Raiz de 3 dividido por 2, cosseno de 30. Então, o alfa vale 30 graus. Pronto, a gente tem o valor do alfa e do beta. Número 3. Número 2, desculpa. Observe o triângulo a seguir. Calcule o valor de x. Aqui a gente tem o ângulo de 30 graus e tem o cateto oposto, tem a hipotenusa e a gente quer o cateto adjacente. Então, se eu pegar o cateto oposto por cateto adjacente, eu tenho a tangente. Tangente de 30. Tangente de 30, 13 dividido por x. A tangente de 30, aqui está o ângulo de 30 graus. Tangente, raiz de 3 dividido por 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu ponho raiz de 3 dividido por 3, que é igual a 13 dividido por x. Multiplica cruzado. Raiz de 3 vezes x igual a 3 vezes 13, 39. A raiz quadrada de 3 está multiplicando, ela vai passar dividindo. Só que a raiz quadrada não fica no denominador. Para a gente tirar ela do denominador, a gente racionaliza, que é multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. No caso, pela raiz quadrada de 3. Fica 39 raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 9, que o índice aqui é o mesmo da raiz, é 3. 39 dividido por 3, 13 raiz de 3, que é o valor do x. Número 3, agora. Número 3. Observe o triângulo a seguir. Calcule o valor de x. Então, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus. Tem o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. E tem a hipotenusa, que é o valor que eu quero calcular. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente, que é 16, dividido pela hipotenusa, que é x. O cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2.
Então, raiz de 3 dividido por 2, no lugar do cosseno de 30, é igual a 16 dividido por x, multiplicando cruzado. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual a 2 vezes 16, 32. Então, x vai ser, essa raiz de 3 que está multiplicando, passou dividindo. Aqui a gente racionaliza de novo, multiplica o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. 32 raiz de 3, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9 é 3. Como 32 dividido por 3 não dá um número inteiro, a gente deixa em forma de fração. Agora o número 4. Número 4. Número 4. A figura abaixo mostra uma viga AB de 4 metros. Então, aqui está a viga de 4 metros. Viga AB, 4 metros. De comprimento. Presa no ponto A uma parede vertical. Então, ela está presa aqui no ponto A uma parede vertical. Vertical, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Está aqui a parede vertical. Uma parede vertical. A viga é mantida na posição horizontal pelo cabo de aço PQ. Então, aqui o cabo de aço PQ, que mantém a viga na posição horizontal. De forma que P está fixo na parede. AP é vertical e Q está no meio da viga. Se está no meio, aqui tem 4, aqui vale 2. De A a Q vale 2. Sabe-se que o ângulo APQ mede 40 graus. Então, APQ, 40 graus. Dados, aí te deu o seno, o cosseno e a tangente de 40. A distância entre os pontos AP é de aproximadamente, então, você quer a distância de A a P. Então, esse aqui é o seu valor X, seu valor desconhecido. Você tem o cateto oposto ao ângulo de 40 graus que te deram, e você quer o cateto adjacente. Cateto oposto com cateto adjacente é tangente. Tangente 40, que é cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é x. A tangente de 40, ela foi dada. É 0,84. Então, no lugar de tangente 40, 0,84. Que vezes x dá 0,84x. 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser 2 dividido por 0,84, que é 2,38 metros, que é o tamanho de A a P. Número 5. Número 5. Observe o triângulo a seguir. O valor de x no triângulo é igual a... Aqui você tem 2 triângulos. Esse triângulo menor, você tem 2 valores desconhecidos, que é do cateto adjacente em relação ao ângulo de 60 graus e do cateto oposto. Apesar de você querer esse valor aqui do x, você não tem como chegar nele. Então, você vai ter que fazer o quê? Considerar esse triângulo maior. Aí, você tem um ângulo de 30 graus e não possui o cateto oposto dele, mas tem o valor da hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa é o quê? O seno. Então, o seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 40. O seno de 30 é meio. Então, no lugar do seno de 30, a gente substitui por meio, que é igual a y dividido por 40. 2 vezes y, 2y. 1 vezes 40, 40. 2y é igual a 40. O 2 que está multiplicando passou dividindo. 40 dividido por 2, 20. Então, o y vale 20. Então, isso aqui é igual a 20. Então, agora, você tem a medida do cateto oposto e que é a medida do cateto adjacente. Então, você vai utilizar tangente. Tangente de 60 é igual a y dividido por x. O meu y vale 20, então aqui 20. A tangente
de 60, tangente 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 no lugar da tangente 60 é igual a 20 dividido por x. Raiz de 3 vezes x igual a 20, que vezes 1, 20. A raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3.